Vamos para a aula de fundamentação neuropsicopedagógica. Essa é a parte mais técnica da aula, mas a gente vai fazer de um jeito que não se torne chata. Tá? Esse é o objetivo da metodologia do curso. E eu quero que vocês entendam, tá? Entendam do mecanismo de aprendizagem. É claro que o horizonte de fundamentação é gigante, muita gente boa falando sobre isso. Mas o objetivo aqui é lhes fazer entender no que a gente baseia a nossa proposta, no que a gente baseia a nossa orientação sobre eficiência de estudo, sobre metodologia de estudo, abordagem do conhecimento, da sua geração de rotina. Tá fundamentado não só nesse material, mas eu escolhi um de referência, um mais popular, um que tenha envergadura internacional, tem uma obra base, tem curso gratuito para que você possa fazer, tá? Confirmar essas variáveis que colocamos teste aí para você ir aplicando na sua prática. Variáveis são caminhos, são alternativas para você adequar a sua realidade, certo? Vamos lá, seguindo aqui o material do livro, tá? Citando a fonte aqui, a gente respeita direitos autorais. O slide eu boto bem cheio aqui a tela para facilitar o processo de orientação e de gravação, mas o arquivo já está disponível lá na turma, então você vai baixar esse slide, certo? Acompanhar direitinho. Bom, aqui é o sumário, é o link do curso. Aqui eu faço uma síntese de toda a obra, tá? E do que está lá no curso. Esse curso, inclusive, vocês podem, ele é gratuito, você pode pagar para ter uma certificação de um curso internacional. É algo importante para dar um upgrade aí no teu currículo, para as questões em que currículo é importante. Não é o caso aqui para concurso. Bom, aqui é o sumário e eu vou trabalhar mais detalhadamente os 3 primeiros itens. Os outros, eu posso fazer outra aula. Eu já fiz uma aula sobre modo de estudo, tá? Mas aqui eu acho que passo rapidamente outro bloco dessa mesma aula para ficar mais organizado. Eu vou concentrar esforço aqui nesse ponto, tá? Deixa eu... Aqui. Então vamos lá. Bom, primeira grande contribuição da Barbara Oakley é que ela coloca para nos elucidar uma coisa. A gente estudou a vida inteira baseado em uma das formas de funcionamento do nosso cérebro, que a neurociência permitiu descobrir que as teorias da educação, tá? Os clássicos, se você for ver, Comênios falava sobre aprendizagem, ele falava sobre coisas que ainda são contemporâneas, né? Comênios é o pai da didática. E aí você vai conseguir encontrar coisas que fazem sentido. O que é que a neurociência traz que é importante? Ela consegue validar, tá? De modo cientificamente aceito, com amplitude. Por quê? Porque quando você usa exames que mapeiam o funcionamento elétrico do cérebro, ele consegue comprovar, assim, por A mais B, de forma cabal, não por inferência, não por dado empírico só, que é válido como ciência, tá? Mas esses estudos do funcionamento do cérebro trouxeram muita base para reforçar conhecimentos da aprendizagem e para também ampliar e quebrar alguns mitos. Por isso que eles são importantes. Não a neurociência em si, isolada. Tá? É claro que ela é, mas aqui para o foco da aprendizagem, não é que eles tenham redescoberto o fogo, reinventado a roda. Mas é que quando
aquilo que os autores, que o Vygotsky, que o Piaget, que o Paulo Freire, a Ana Teberoski e essa turma toda, Ilha Ferreiro, fala sobre como se estimula a aprendizagem, como se dá um salto de um nível para outro, como se instrumentaliza a memória, como que ela funciona, a retenção do aprendizado. Eles conseguem ver isso pelo funcionamento do cérebro, qual o campo do cérebro que funciona para a memória de curto prazo, para onde vai a memória de longo prazo, como que se armazena a memória de longo prazo, o que é que o cérebro faz enquanto estamos dormindo, certo? Porque ele não se desliga. Então, enquanto estamos dormindo, nosso cérebro é capaz de produzir aprendizado. E aí como, então? Peraí, como é que eu vou aprender dormindo? Vai aprender como o cérebro está organizando a casa. Imagine um comércio. Você tem o ciclo do trabalho ali que está de atendimento ao público. Após o atendimento ao público, você vai fazer a manutenção, você vai repor estoque, você vai organizar as coisas. Se tiver um material novo, um produto novo, você vai organizar as prateleiras, vai mudar o layout se for necessário. Então, tudo isso, não, a grande parte disso, pegando ainda o exemplo da manutenção aí do comércio, a parte principal disso não pode ser feito ao longo do dia, com atendimento. É claro que reposição de estoque pode, mas pegando a metáfora do cérebro, existe uma forma de funcionamento do cérebro enquanto estamos dormindo. Existe duas formas de funcionamento ao longo do nosso dia a dia também, enquanto estamos despertos. É isso que ela coloca. Existe o modo focado e o modo generalizado. Nós estudamos a vida inteira para basear o nosso aprendizado aqui no modo focado. Todo o embasamento da pedagogia tradicional, das pedagogias baseadas em repetição, em que o professor emite a informação e o aluno é um mero receptor, grande parte do que se entendia sobre memória, sobre aprendizado, tá envolvido essa expressão aqui, foco, atenção. Para a repetição era preciso ter silêncio, tá? Concentração. Então, todas essas palavras-chave são envolvidas em, em aprender e aprender bem. E se eu disser a você que estar relaxado ajuda a aprender? É justamente essa grande contribuição que a Bárbara Oakley dá. O que é que a gente tem que fazer? Entender esses mecanismos do cérebro e organizar nossa rotina e nossa técnica de estudo para tirar o nosso melhor desempenho desse equipamento maravilhoso, esse design de fantástico que é o nosso cérebro. Porque se você usa seu tempo de modo disperso, eu falei isso na primeira aula, você fragmenta suas memórias. Se você não tem uma rotina estruturada, suas técnicas de estudo são ineficazes, os seus resultados também serão. Imagine entrar no supermercado e ele não tem, principalmente aqueles grandes, né, os atacadões e tal. Você não sabe qual é a rua. Tá? Então você não tem aquela placa ali, corredor F, corredor E tem tal coisa, corredor F tem tal coisa, para você chegar, se situar. Quando a gente vai buscar uma informação no nosso cérebro, ela precisa ser catalogada e salva, tá? Uma analogia aí ao computador, ela precisa ser salva de forma organizada, senão a gente não acha. Já experimentou procurar arquivo dentro do celular? É bagunçado, é complicado. Principalmente para quem usa muitos aplicativos, porque eles vão ter muitas pastas do aplicativo, cada uma salva numa lógica diferente, não pela lógica que a gente salva no computador, que a gente escolhe as nossas pastas, a gente nomeia, quando a gente dá nome às coisas, classifica e organiza, tá? Ele fica como memória recente, fica mais fácil. Pegando essa analogia que eu vou usar mais para frente, é importante que a gente lembre. Por isso que é importante conhecer, pelo menos superficialmente, como que a nossa. E aí vamos lá. O modo difuso, que é esse modo que eu falei para vocês sobre aprender de modo relaxado, ele é muito menos conhecido. Ele é muito mais utilizado assim de forma intuitiva.
E aí as definições mais claras dos dois. O modo focado é aquele que a gente usa de forma consciente, a memória, a experiência, tá? Você para, estuda o que eu estou fazendo aqui, estou focado totalmente em entregar isso que eu estudei para a forma mais simples possível para você, tá? Então, ele vai buscar na memória de trabalho, tá? Na memória operacional do nosso cérebro, já está ali consolidado para resolver algo. Então, é a ferramenta que eu tenho na mesa. Isso aqui é a mesa de trabalho. Eu estou aqui em mãos para poder entregar. Modo difuso é quando estamos relaxados, deixamos o pensamento fluir e procurar seus próprios caminhos entre o vasto referencial da nossa memória. Esta é a forma criativa e inovadora de criar e aprender. Para utilizar esse método é preciso desfocar, é fazer o oposto do primeiro. É preciso perder de vista o problema que se quer aprender, tá? E aí é preciso que você intercale, dê tempo para esse foco maturar. Você está ali, isso acontece muito com o TCC, tá? Porque TCC eu já fiz, já orientei vários, eu experimentei também intuitivamente esse processo, porque você às vezes está ali muito saturado, procurando uma resposta. Você está corrigindo seu texto, por exemplo. Você não enxerga mais onde é que pode estar errado, porque você está mergulhado ali naquela experiência. Então você larga o texto um tempo e volta para pegar nesse material com mais calma, depois de dormir. Tá? Então você consegue enxergar o que não viu naquela hora. Quem agiu nesse intervalo foi esse modo difuso. Tá? Quando você para tomar um café, escutar uma música, ver alguma coisa que lhe desfoque daquilo para depois voltar, durante esse modo relaxado, durante esse período em que você para pensar de forma mais livre sobre as questões que estão tomando, sobre as resoluções que estão tomando a tua mente aí vem o que Freud chamava de insight. Insight. Aquele estalo, né? Aquela ideia que, opa, eu acho que essa é a solução. Você vai dormir depois de tentar resolver uma coisa, você assim que acorda, tá com aquela ideia. E onde é que vem isso? É mágica? Não, isso aí é da mecânica do cérebro. Você vai dormir pensando em alguma coisa, tá? Seu cérebro continua trabalhando, tá? Você pode sonhar com aquilo. O sonho simboliza o que é um problema da ordem do dia também, né? Das múltiplas formas aí que envolve o sonho. Eu estou estudando psicanálise, esse tema interessa bastante, mas eu vou passar aqui mais rápido. Então, essa solução do modo disperso é a solução do desencanar. Ela cita dois casos, né? O Thomas Edison e o Salvador Dalí, que nos seus relatos eles faziam isso. Às vezes ele estava com uma questão ali, ele parava e ia tentar fazer de outro caminho. Tá? O Salvador Dalí, o Thomas Edison, um deles pegava duas bolas de metal, deitava, relaxava ali e ficava rodando essas bolas à mão, tá? Elaborando o pensamento e tentando pensar num caminho. E ele ali cochila. Quando ele cochilava, as esferas caíam da mão dele, ele despertava e ele voltava ao trabalho. E voltava, às vezes, com a solução que ele estava procurando. No relato do texto, ela faz isso. Uma caminhada, uma corrida, falar com outras pessoas. Tá? Na primeira aula eu falei, fazer exercícios é algo muito importante. Chico Buarque de Holanda, né, que é um dos grandes compositores brasileiros, ele fala nos documentários sobre a vida dele, tem um documentário bem completão, anos, fala, ele caminha, muita coisa ele produziu caminhando, e é o modo disperso. Então você bota um fone de ouvido, bota uma música ali, relaxante, e você sai daquela frequência do foco e amplia o seu olhar sobre os fenômenos. Depois eu vou falar para vocês como que isso se otimiza para a dinâmica do concurso especificamente. E aí, há duas formas que eu já mencionei para vocês, funcionamento da memória. A memória de trabalho, de curto prazo, e a memória de longo.
A memória de trabalho ela é uma parte menor. É como o balcão aqui, a minha mesa, está com as ferramentas que eu preciso para agora. É como a memória RAM do computador. Ela está guardando o necessário para processar agora. A memória ROM, é um termo que se usa pouco, mas é a memória de guardar coisas. Então, são coisas diferentes. A capacidade de processar o que está agora, da capacidade de armazenar. Na minha mesa de trabalho vai caber o que eu posso colocar aqui para trabalhar agora, para gravar aula para vocês ou para estudar para aula. Na minha prateleira, nas minhas estantes que estão cheias de livros, nas gavetas, nos armários, vai tá ali o repositório de tudo que eu adquiri a título de material bibliográfico. Então, são trabalhos diferentes. E na memória de longo prazo, na minha prateleira, pegar o livro, a bibliografia que eu preciso para colocar aqui, são coisas diferentes. E daí vem a localização no cérebro é diferente. A memória de trabalho é no córtex pré-frontal, tá? E ela faz ligação com várias partes do cérebro, mas ela ele se liga também à memória de longo prazo. Então, elas estão conectadas em partes diferentes. Por que isso é importante? Porque a memória de trabalho nos dá a possibilidade de trabalhar com alguns blocos de informação por vez. E aí vem a primeira ideia. Você precisa associar o que você está trabalhando em blocos que tenham lógica. Então, se você pega os itens do concurso, eu fiz um material que eu já compartilhei lá no grupo da live dissecando o edital. Isso para o curso de professor. Então, eu separo os itens que estão no edital do pedagógico em blocos lógicos para você deter sua atenção ali por questões que são análogas, são do mesmo campo de conhecimento, são do mesmo temático. Então, quando eu organizo e agrupo bem as minhas informações, uma memória de trabalho vai funcionar muito melhor, certo? Então, vai parecer até que ela é maior do que realmente é. Então, pessoas que leem bastante, que organizam bem as informações e organizam o seu processo de formação, tá? Elas vão ter uma memória de trabalho muito potencializada, certo? E por isso que a rotina de estudo é muito importante. Quando você tem uma rotina de estudo estruturada, você ajuda seu cérebro a se organizar de forma lógica. Então imagine, na hora que eu vou pegar um livro na estante, eu vou saber se minha biblioteca está organizada de modo temático, tá? De modo funcional para o que eu estou fazendo agora. Esse processo vai ser muito rápido. Agora imagine que eu guarde meus livros em caixas. Eu me mudei e coloquei todos em caixas, tá aquela bagunça. Já se mudou, sabe a emoção que é, né? Então, qualquer procura, qualquer pesquisa de informação é muito trabalhosa. E por isso que para você organizar, estudar de forma eficiente, o que importa mais não é a quantidade de tempo, embora o tempo seja uma variável muito importante. Se você estudar 30 minutos por dia, você não vai ter o mesmo rendimento de quem tem a disponibilidade de estudar um turno de 4 horas por dia. Agora, o resultado final vai depender muito de como se estuda, qual a bagagem que você já tem, certo? Então não há uma determinante. E alguém que está, por exemplo, está desempregado, acabou de terminar o curso, tem disponibilidade de tempo total para estudar, se ele estudar mal, alguém que já tem uma bagagem grande na área, sabe estudar de forma eficiente, o desempenho desse segundo pode ser bem maior do que esse mais inexperiente, embora tenha tempo, certo? Motivação também é algo que faz muita diferença na questão do uso do tempo. Então, a memória de trabalho, ela não é eficaz em memorizar sem a repetição. Por isso que, agora, não é a repetição burra. Não é tentar lembrar por lembrar. É você ter um conjunto de trabalho ali em que você tenta salvar uma memória dentro de um cronograma que tem uma lógica. Então, você vai aprender, por exemplo, sobre tendência pedagógica. Então, você tem que memorizar o que é liberal, o que é progressista. Associa uma imagem. Você depois vai estudar as vertentes das tendências liberais.
Então você tem que associar, por exemplo, a tradicional, você tem que associar essa memória à imagem dos jesuítas, das escolas clássicas, filme, de um filme como Sociedade dos Poetas Mortos, né, do conflito de nova escola e escola tradicional. Você pega ali uma memória mais ampla e embala essa informação que você precisa. Quando você faz isso, você dá uma capacidade à sua memória de trabalho muito maior. Então, ter essa intercalação de estudos faz com que a curva de memória funcione assim. Eu estou estudando agora, estou tratando desse tema. Você está acompanhando esse tema. A curva de aprendizado vai aqui. Com o tempo, ela vai caindo, 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 caindo. Tem um roteiro de estudo que intercala. Então, eu estudo esse módulo hoje, o módulo pedagógico aqui do curso do Destravando. Amanhã eu vou estudar informática. Depois de amanhã, eu volto para outro bloco aqui do pedagógico. Então, a tua memória, quando ela tiver de queda, ela vai dar outro pico. Nesse processo, a memória que está de trabalho, toda vez que a gente estuda algo novo, a gente está mobilizando essa memória mais próxima de nós, fica no campo mais aberto. Quando é algo completamente novo, a gente vai abrir um caminho no nosso cérebro para isso. Para esse caminho que começa como uma trilha se tornar um caminho transitável, a gente tem que passar várias vezes nele, tá? E é esse outra analogia para a ideia de salvar de forma organizada. Bom, então as pesquisas mostram que a memória, e tentamos colocar uma memória de curto prazo na de longo prazo, é preciso revisitá-la algumas vezes para conseguir encontrar o que necessita. Como eu disse, a ideia de organizar as prateleiras, organizar as gavetas, as estantes, para que quando você precise acessar, você consiga fazer isso rápido. A memória de longo prazo é como um armazém gigantesco. Mas, se você guarda de forma desorganizada as suas informações, você vai ter muita dificuldade de buscá-las quando precisar. E esse momento de buscar que é o momento vital. É a hora da prova. É a hora que esse grande repositório de informações que você teve que estudar ao longo da preparação para o concurso tem que estar disponível. É só você e o texto. Tá? Então, é esse grande momento de ler, buscar informações. Olha, o cérebro faz isso com uma velocidade absurda. Mas ele tem que ter o que buscar. Você tem que alimentar a base de dados dele, certo? Então, a memória de longo prazo é importante porque é onde armazenamos conceitos, técnicas fundamentais. Estão muitas vezes envolvidos no que quer que estejamos aprendendo. Tá? Então, quando a gente estuda bem na faculdade, a gente estuda bem os fundamentos de determinada coisa, ela fica na memória de longo prazo. Sempre que eu preciso, vai estar à minha disposição. Por isso que eu falei sobre aprendizagem para vocês. E o que eu aprendo, tá, é o que eu consigo lembrar. O conceito que eu não lembro de jeito nenhum é porque ele ficou na minha memória de trabalho, eu não revisitei, então ele foi eliminado. A nossa memória de trabalho, nossa memória de curto prazo, quando a gente vai dormir, ela faz uma faxina. Então só fica o que é útil. Então imagine que eu organizei a minha mesa aqui para trabalhar, no fim do dia eu guardo o material, no outro dia eu recomeço. Então, ter algo estruturado requer que eu deixe organizado para guardar de um dia e no outro está lá. Quando você tem uma rotina estruturada, você vai fazer isso aqui, ó. A longo prazo, a tua memória vai alimentando a de longo. Mas é preciso consistência, tempo e prática. A repetição espaçada, que é aquilo que eu falei, a curva de aprendizado. Você começa o segundo, estudou um item pedagógico, terça você volta a ele. Depois você dia seguinte, você faz questões no dia anterior. Isso vai mantendo o teu cérebro ativo, inclusive no momento que você está disperso, no momento que você dorme, que é a hora que o cérebro faz a faxina, ele vai organizando essas memórias e, se tiverem soltas, elas vão ser descartadas. Se tiverem organizadas dentro de um bloco lógico, ela vai ser armazenada e vai construir conhecimento de forma estruturada e inesquecível, por assim dizer. Tá?
É por isso que muita gente que estuda para concurso e vai bate na trave, depois que ele consegue passar, né, falando de concursos análogos, né, concurso para professor, concurso da área do pedagógico. Então, aquele mesmo bloco de conhecimento, chega uma hora que você está tão bem em determinados temas que é muito difícil você errar uma questão. Ela tem que cair numa ancoragem muito difícil para ela poder lhe enganar. É isso que a saturação de estudo faz. E por isso que você vai ter pessoas que, depois que entendem a lógica do jogo, eles vão passar em diversos concursos. Tá? E é bom estudar com essas pessoas também, tá? Que são especialistas em banca. Por isso que a gente tem um material que é de um especialista na Sebrasp. Tá? Nós somos especialistas em pedagógica, a gente trabalha com esses temas pedagógicos há muitos anos. Então, para nós, a nossa margem de erro em assuntos que a gente está ensinando vocês aqui é muito baixa. Tá? Então, por isso, e dá um reforço, a gente já vai te dando o atalho para o conhecimento. O sono tem um papel fundamental, ele faz a higiene, é isso que eu já falei para vocês, eu vou passar mais rápido. E aí a procrastinação, tá? A procrastinação, o que que é? É uma forma do cérebro evitado. Então aquela vontade, e olha que eu sou um procrastinador, viu? Por natureza. Aquela vontade de olhar a rede social, aquela vontade de dispersar e olhar uma notícia no computador, aquela vontade de levantar e tomar um café e no meio do caminho conversar com um colega e dispersar do que você está fazendo. Isso é da natureza do nosso funcionamento psíquico. É de fugir da dor. Quando a gente está estudando um conhecimento, você olha assim, pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde isso começa. Tá? Isso quer dizer que é algo novo. É algo que está lhe gerando um conflito epistemológico, conflito cognitivo aí na conceito do Piaget, um desequilíbrio que lhe permite equilibrar depois. Se você não suportar a dor desse desequilíbrio, você não vai aprender. Tá? Então, esse desconforto de fazer um exercício novo, eu dou o exemplo da academia. O cara que está sedentário, ele vai fazer o exercício para um grupo muscular que ele não está exercitando. Tá? É claro, no primeiro dia, qualquer grupo muscular que ele for fazer, quem está sedentário, vai sentir um desconforto grande na hora e pior ainda depois. Então, depois daquele primeiro dia, você vai pensar 10 vezes se vai no dia seguinte. Mas aí, por que o exercício é intercalado? Porque durante o tempo que você malhou o braço, no outro dia você vai para a perna, ou dentro de um ciclo aí de lógico, né, de 2 grupos, e no outro dia você não repete o mesmo grupo, para dar tempo de gerar a recuperação muscular, fortalecer aquele grupo muscular para você repetir a dose. Então, é isso que eu estou falando aqui. Para a memória, funciona em analogia semelhante às rotinas de treino mais básicas. É claro que tem mais passa o dia na academia e que tem orientação para isso, né? O pessoal faz fisiculturismo, aquela coisa. Eu estou falando do simples, tá? Então, aquela dor da improdutividade, do desconhecido, da novidade, ela vai te levar a desistir. Então, no começo, de aprender situações difíceis, você precisa ter uma resistência. Insistir, tá? Nos seus ciclos de aprendizagem, nas suas rotinas de estudo, é muito útil utilizar a técnica Pomodoro, tá? Que consiste em trabalhar com atenção total o máximo possível durante 25 minutos ou mais, dependendo do seu nível de concentração, tá? E o Pomodoro é como se fosse um aplicativo. Hoje, né, reloginho de alarme. Tem um aplicativo Pomodoro, você bota a rotina de treino e bota um alarmezinho para ele prever um tempo e a cada ciclo estudado você tem uma gratificação, intervalo para fazer alguma coisa que disperse, descanse a mente para voltar. Aí volta aí a lógica do exercício, né? Do exercício físico. Ele te leva ao teu limite durante um tempo e depois você descansa e volta. Você faz esse pico de resistência e a resistência vai aumentando quanto mais você
faz isso. Aqui está a técnica do Pomodoro, tá? Você vai fazendo um ciclo e vai fazendo pausas, tá? E aí vai variar dependendo do tempo. Mas a ideia é essa aqui. Minutos focados, 5 pausa, 5 minutos focado, 25 pausa ou 15. Então você vai ter um ciclo aqui, ó. Esse aqui é ótimo para quem tem pouco tempo e por isso que eu selecionei esse ciclo aqui. 5 minutos de foco, 5 minutos de pausa. Não precisa ser café toda vez não, viu? Pode ser água. E aqui no final você dá um intervalo maior para voltar e vai repetindo quantas vezes você for necessário. Então esse é o primeiro bloco da nossa aula, tá aqui em 30 minutos. Voltar e gravar essa parte das técnicas, encerrando o Pomodoro. Até logo.